Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em nosso canal Te Abençoo Mensagens, e Deus ele colocou uma mensagem no meu coração e eu quero dividir com você. Eu não lhe conheço, eu não sei em qual dia, em qual momento que você acessou essa mensagem, mas eu tenho certeza que essa mensagem é de Deus para o seu coração, assim como ela é de Deus para o meu coração. Então, que Deus lhe abençoe nesse dia. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que você é muito bem-vindo em nosso canal. Te Abençoo Mensagens. Meu nome é Alessandra. E eu quero te pedir que você já deixe o seu like, que você compartilhe, que você ative o nosso sininho para poder receber todas as nossas notificações e ficar antenados quando a gente postar alguma mensagem. E Deus ele colocou uma mensagem no nosso coração. E eu quero, antes de tudo, agradecer por você estar aqui assistindo essa mensagem, porque Deus ele vai falar ao seu coração, assim como ele já tem ministrado no meu coração. Amém? E a mensagem que ele colocou no meu coração é a seguinte: o meu passado explica o meu presente, mas ele não explica o meu futuro. Olha que forte, que palavra forte que Deus está querendo dizer nas entrelinhas. O que ele está tentando dizer? O tema, vou repetir o tema. O meu passado explica o meu presente, mas não explica o meu futuro. Graças a Deus que o Senhor é Deus de renovo, de restituição, é Deus de futuro. E é sobre isso que o Senhor ele quer tratar conosco. Não importa se você está ouvindo essa mensagem de dia, de tarde, de noite, pela madrugada, não importa. O Senhor é Deus de futuro. É isso que o Senhor colocou no meu coração e eu quero dividir com você. E a mensagem que ele colocou no meu coração se encontra em Romanos, o livro de Romanos, lá na palavra de Deus, na Bíblia, porque sem ela não tem como a gente, falar sobre nada nesse canal. Romanos, no capítulo 12 e versículo 19, que diz assim o texto. Olha o que o texto vai dizer. Paulo aqui, ele está recomendando, aos irmãos como que se deve viver. Então, aqui ele está falando sobre o comportamento do cristão. Olha o que Deus está te falando nesse dia, preste atenção. Romanos, no capítulo 12 e versículo 19. Diz assim o texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porquanto está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando nós ouvimos esse texto, a gente entende de forma errada. A gente entende que a gente tem que dar realmente lugar à ira, a gente tem que responder da mesma maneira, a gente tem que se comportar na mesma... Não, vamos observar o texto. Isso é uma recomendação de como nós devemos viver. Não vos vingueis a vós mesmo. Isso está querendo dizer do nosso próximo, que nós não podemos agir com vingança. Amados, vírgula, mas dai lugar à ira. Isso aqui está falando não da ira do homem, mas da ira de Deus. Deus é o verdadeiro juiz e nós devemos dar espaço para que ele julgue, como que será julgado aquela ação,
nós sabemos que o Senhor nosso Deus, ele é juiz e ele é um justo juiz e compete a ele o julgamento. Embora nós sabemos que na nossa caminhada a gente encontra pessoas que nos desafiam, pessoas que escarnecem da nossa fé e pessoas que nos odeiam, embora nós não tenhamos inimigos, mas existem pessoas que se intitulam, né? São pessoas que decidiram, né, perseguir. Mas aqui Paulo está recomendando o nosso comportamento como cristão, que nós não podemos dar lugar à ira. Nós precisamos dar lugar, sim, a um comportamento que agrada a Deus, porque a ira não é nossa, ela é de Deus. Porque a manifestação da justiça de Deus, ela vem junto com a misericórdia. Então, cabe o Senhor julgar, né? Então, nós devemos levar em oração e orar pelos nossos inimigos. Deus aqui está proibindo a vingança. O crente é chamado a não retribuir o mal com o mal. Então, não é que nós, depois de perdoar e de liberar o perdão, para que nós sejamos livres, que a gente tem que conviver. Não. Mas nós devemos deixar o sentimento de toda a mágoa, de toda insatisfação e ir embora. Porque, na verdade, irmãos, cá entre nós, né? Todo mundo continua vivendo. Aquelas pessoas que você tem mágoa, que você tem ira, que você tem raiva, que você teve alguma insatisfação, que você não errou, mas a pessoa errou com você, né, no seu ponto de vista, ela vive muito bem sem você, irmão. Então nós precisamos entender que nós não devemos ser escravos desses sentimentos que nos bloqueiam. Essa é a questão. E Deus aqui, ele aponta, né, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui está falando que a nossa confiança da justiça tem que estar onde? Em Deus. Ele é o justo juiz. Então a ira e o julgamento final pertencem a Deus. E ele sim é o justo juiz. Ele vai julgar com equilíbrio. E essa balança, ela é justa. Ela não é injusta. Ela é justa para ambos os lados. E é isso que o texto está querendo nos ensinar. É isso que o texto está tentando dizer. Então, que nós não podemos dar lugar à ira. Dar lugar significa que a justiça, ela não é humana, ela é divina. A justiça é nós entregarmos cada situação a Deus. E ele sim julgará como certo ou como errado. Mas nós sabemos que existem pessoas que lidar com certas pessoas é algo desafiador, né? Cada um foi ensinado de uma forma, de um jeito, cada um se comporta de uma forma, de uma maneira, cada um veio de uma cultura diferente, de uma liturgia diferente, a vida, né, foi se moldando, né, aquele ser, né? E cada um é um ser individual, mas também nós sabemos pela psicologia que nós somos frutos do meio em que vivemos. Então, quando junta cada um sendo fruto do meio do que viveu, dá choque, irmãos. E isso é desafiador. E muitas das vezes a pessoa que quer nos desestabilizar, deixa eu tomar aqui um pouquinho d'água. A pessoa que quer nos desestabilizar, ela quer que nós nos esqueçamos de quem nós somos. Ela quer ter motivos
para falar que você é exatamente como ela está descrevendo. E é aí que nós precisamos respirar fundo e contar até 10. Ou até 20. Ou até 50, ou até onde der. E a gente precisa entender a mensagem que o outro está tentando dizer. Então, a psicologia, os psicólogos florenses, eles estudam muito o indivíduo, né? A capacidade de escolha. E eles recomendam que existe o DCD, que você deve duvidar de cada coisa que você for analisar, criticar e determinar. Então, cabe ao indivíduo, né, não se curvar a essa dor. A dor que o outro tentou estabelecer em você, no seu eu. Então, o gestor da emoção, ele precisa gerar escolhas diárias. Ele precisa fazer gestão da sua emoção. E isso não é fácil de fazer. E também não é nada rápido de se aprender. Mas ele pode ser o autor da emoção, a sua própria emoção. Não tem como nós, irmãos, mudarmos o comportamento do outro. O comportamento do outro é do outro. O comportamento, o modo operandi do outro é do outro. Você não pode impedir que as pessoas lhe encontrem na rua e diga: eu queria tanto te dar um abraço. E muitas das vezes esse abraço não ser real. É o comportamento do outro. Você não pode impedir das pessoas se aproximar de você com veneno no canto da boca e dar aquele lindo sorriso, com a satisfação de você não estar mais naquele meio, porque era isso que a pessoa queria. Mas na verdade, você sendo gerador da sua emoção, você pode sim se retirar de alguns lugares, de algumas mesas. Você pode sair, porque nada é mais libertador do que a sua paz. A sua paz, irmão, é libertador e ninguém vai te dar paz. A paz é você quem busca, é você que deseja, é você que se lança e quer alcançá-la. O que Deus ele está tentando te dizer nessa mensagem, nesse canal? Te abençoo mensagens. Qualquer ofensa, qualquer rejeição, qualquer tipo de crítica, qualquer exclusão, irmãos, é virtual. Ela só se torna real quando o meu eu ingênuo, quando eu der credibilidade a uma carga dramática, aonde eu não construí, eu não entendo. Quando eu não entendo que a minha paz e a minha saúde emocional vale ouro e o resto é lixo. Quem disse isso foi o Augusto Cury e eu fiquei maravilhada. Para mim até hoje é libertador. E é isso que Deus está falando com você agora. Vou repetir. Qualquer ofensa, rejeição, crítica, exclusão, ela é virtual. Ela não é real. Ela só se torna real quando você toma aquilo como uma verdade. Que você tem que reagir como o outro quer. Existem coisas, irmãos, que a gente não tem que falar.
O tempo mostra. A gente não tem que debater. A gente não tem que provar nada a ninguém. Irmãos, nós não temos que provar nada a ninguém. Nós temos que provar para nós mesmos, para os nossos que estão ao nosso redor e conhecem quem verdadeiramente somos. E Ele que tudo vê. Então, fique em paz. Fique em paz, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Nós não devemos retribuir o mal com o bem, mas com amor e a generosidade. Vencendo o mal com o bem. Em Salmos 94, no capítulo 1, diz que Ele é o juiz. Vamos ler lá? Salmos 94, no capítulo 1, diz que o Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus das vinganças, mostra-te resplandecente. Então, nós devemos confiar naquele que verdadeiramente ele não coloca rótulo em ninguém, daquele que não manipula ninguém, daquele que não menospreza ninguém, daquele que não fala mal de ninguém, porque o Senhor, ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Enquanto muitos estão pensando mal, graças eu te dou, porque o Senhor está pensando bem ao nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus. E em Naum, no capítulo 1, versículo 2, diz que devemos aplicar a justiça contra a impiedade. Então, quando alguém quiser que você reaja de uma forma agressiva, que você rebata, que você grite, que você bata o pé, que você se descabele, ou que você empurra, ou que você simplesmente se cale e se retire. Existem muitos locais e lugares e pessoas que a gente precisa deixar. Por quê? Certos ambientes, quando estão muito inflamados, eles nos fazem mal. Ah, mas irmã, nós temos que mudar o ambiente quando existe espaço para mudança. Quando existe misericórdia, quando existe verdadeiramente um coração amoroso. Mas se não existe tal espaço para a misericórdia de Deus, se não existe espaço para o amor, então nós que temos uma visão clara que para nós não está nos fazendo bem, a própria Bíblia diz que existem lugares que você deve tirar as sandálias dos pés e bater a poeira e não voltar mais, amados irmãos. Porque é muito fácil o outro dizer que você está doente, que você está endemoniado, porque você não deu o que eles queriam. Que era briga, confusão. Irmãos, brigar pela cadeira não é de Deus. Brigar pela posição não é de Deus. Brigar por coisas, por posições, não é de Deus. Se a emoção te controlar, se a emoção
mudar quem você é, você se perde por causa da opinião dos outros. Não se perca. Não se perca. Não deixe ninguém roubar a sua identidade. Identidade de pai, de mãe, identidade no trabalho, identidade na igreja, identidade na família, identidade na sociedade que você está inserido. Você não pode esquecer que todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Mas que você também tem qualidades. Que você também é filho de Deus. Então, a vida, ela é muito breve. E temos que encontrar o nosso endereço. A fama e o poder, ele não faz bem, irmãos. Porque eu tenho observado que a fama e o poder, uma posição, às vezes revela realmente quem você é. O nível da exigência de estar naquela posição, ou de querer estar, ou de achar que está, leva muitas das vezes a pessoa à loucura. E nós que temos uma identidade e sabemos quem nós somos, nós não podemos nos perder no meio da loucura. Nós precisamos voltar para o quarto secreto. Cumprir um dia de cada vez as exigências de Deus, como eu acabei de ler aqui com vocês. E nós precisamos adquirir um reconhecimento diário. E reconhecer quem você é e para onde você vai é admirável, é libertador. Então, o que Deus ele colocou no meu coração é que não se vingue não. Não responda não. Não agride não. Não mande indireta não. Viva um dia de cada vez. Porque tudo que vai volta, irmão. Seja no plano espiritual, na maldade que alguém faz, seja numa palavra verbalizada, igual um tiro. São duas coisas que não voltam. A palavra lançada e o tiro de bala perdida. Então, antes de abrir a boca, se você tem palavras de vida, antes de abrir a boca, repense. Pense, repense. E se Deus lhe aconselhar, não diga nada, apenas saia. Mantenha a sua paz emocional. E todo lixo que não é seu, ele não te pertence. Vou falar de novo. Todo lixo que não é seu, não te pertence. Então, deixa com o outro. Se o lixo é do outro, que fique com o outro. Nada paga a sua paz. Nada. Coloca na sua vida um filtro. Se você vê que não é isso que eu quero viver, não é isso que eu quero alcançar, seja seletivo. Se blinde. Blinde a sua mente. Como que Satanás age? Descontrole na mente. Como que ele entra com sapatinho de lã? Trabalhando na nossa mente. Querendo desconstruir o que Deus, com muito custo, junto com você, está construindo. Então, a mensagem que eu queria dizer para vocês é essa. Seja gerador das suas emoções. Seja protagonista da sua própria história. Leia bastante, leia a Bíblia, ore, jejue por si mesmo. Busque coisas que só o Senhor vai poder dar, não é ninguém.
Busque o que o Senhor, só Ele vai poder te dar. E automaticamente tranque a porta do seu quarto e clame, e chore, e interceda, e busque ao Senhor, porque Ele te ouvirá, diz a palavra, né? Ele no secreto te ouvirá. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu sei que em algum momento essa mensagem vai chegar para alguém. Que Deus lhe abençoe. Se alguém quiser te ver destabilizado, se estressa não, irmãos. Se estressa não. Deus é Deus de justiça. Só continua caminhando. Com Jesus vai tudo bem. Vamos repetir isso? Com Jesus vai tudo bem. É isso que você tem que dizer para quem vem zombando, vem rindo, quem vem caluniando. Com Jesus vai tudo bem. Está tudo ótimo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que Deus te capacite para passar por cada processo que é individual. E que Deus te plante numa boa terra e te faça florescer, em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe. Fui!